Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. E hoje a gente vai tratar um pouquinho de autoritarismo, vamos tratar um pouquinho de liberdades democráticas, vamos tratar um pouco de um monte de coisa que a gente vive na sociedade brasileira. E mais uma vez, nesses 6 anos de Cultura Geral, desse espaço aberto aqui, como disse o Dunker aqui no programa, esse espaço da palavra que tem sido cada vez mais raro, né, no pensamento crítico, é sempre bom a gente poder trazer pessoas aqui para nos ajudar a compreender esse momento que a gente está vivendo. E nada e ninguém melhor para a gente poder conversar sobre isso que o Jean Willis, que é a segunda vez que ele vem ao programa, e eu fico muito honrado, muito satisfeito de recebê-lo aqui, nas terras das Alterosas, e também nesse lugar gelado que é Curitiba, né? Para a gente tratar desse assunto, já que na Bahia passou de 20 graus, já está até nevando, né? Jean, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Cultura Geral, e muito obrigado pelo seu carinho, viu, mais uma vez. Obrigado, querido. Obrigado a você por ter me convidado mais uma vez, ter me dado a oportunidade de conversar mais uma vez. Isso, para mim, é sempre bom. Aliás, o que a gente mais precisa nesse momento é de conversa, de diálogo, de entendimento, de nos entender. Você sabe que sobre essa questão da temperatura, tem um ditado que diz que no dia que a temperatura chegar a 0 na Bahia, a vida se extingue lá. Não há vida na Bahia se a temperatura um dia chegar a 0. Jean, primeira coisa que eu queria te perguntar é sobre esse momento. Eu estava conversando com o Pedro Serrano esses dias, e o Daniel Abud, e a gente estava falando um pouco desse conceito que estabeleceu para ele do autoritarismo líquido, né? Então, essas novas facetas do autoritarismo, como que ele se incorpora em outras vestes, né, para aparecer nesse momento que a gente está vivendo. Como é que você, no campo não só da política, você como deputado federal, militante das minorias, das pequenas causas também, representante desse povo nosso negro, eu, você, como é que a gente pensa tudo isso, como é que a gente traz essas conversas à luz da mídia, para que as pessoas entendam esse momento que a gente está vivendo, desse autoritarismo velado que a gente tem percebido? É uma pergunta difícil de responder, né? Porque essa pergunta sua implica em como a gente vai comunicar, não só em termos dos meios que a gente vai utilizar para alcançar as pessoas, mas os termos, o discurso que a gente vai utilizar para tornar claro para as pessoas essas novas faces do totalitarismo, né? Do autoritarismo ou do totalitarismo. Essa ideia de autoritarismo líquido, né? Eu creio que é tomada emprestado da ideia de Bauman, de Zygmunt Bauman, que fala da modernidade líquida e desse aspecto fluido, adaptável dessa sociedade. O Bauman vai tomar emprestado isso de Marx, na verdade, de uma ideia de Marx, uma ideia da crítica, digamos assim, de Marx à modernidade, e Marx vai dizer que na modernidade tudo que é sólido se desmancha no ar, né? Tudo que é sólido se desmancha. E a partir daí Bauman vai desenvolver toda a noção de modernidade líquida e desenvolver esse trabalho dele, que ele fala do amor líquido, ou seja, dessa natureza da modernidade, e aí explicando para as pessoas o que é modernidade. Modernidade é um modo de vida, digamos assim, que se instaurou depois da Idade Média, né? Ou seja, quando a Idade Média acaba e vem aí o chamado século das luzes, o iluminismo, a Revolução Francesa, aí junto com tudo isso vieram descobertas que na verdade foram invasões, todo o processo de colonização da Europa, todo o processo de colonização pela Europa das Américas e da África, ou seja, essa ideia de progresso é um pouco ligada à ideia de modernidade.
essa ideia de progresso que está na nossa bandeira escrito ordem e progresso, a ideia de que nós estamos progredindo. Tudo isso é o que a gente pode chamar de modernidade. Bauman vai dizer que a gente vive uma modernidade tardia líquida, que é cada vez mais adaptável, né? E aí, em todas as suas formas, essa modernidade ganha esse aspecto líquido. Então, o autoritarismo seria um autoritarismo que se adapta como água, né? Que a água ela é o líquido que assume todas as formas, se infiltra e vai ganhando. Você bota ela num copo, ela fica com o formato do copo. Enfim, essa natureza líquida seria hoje a natureza que ele vai dizer da modernidade. Então, eu imagino que não me lembro agora os dois autores que você falou, que usaram essa expressão autoridade... autoritarismo líquido. Autoritarismo líquido, estava se referindo a essa noção de Bauman, né? O que eles queriam dizer com isso é que existe um autoritarismo que não é observável como tal, que não é percebido como tal, que como uma água se infiltra sem que a gente se dê conta, né? Então, muitas vezes, uma infiltração numa casa, você só percebe quando tem uma mancha enorme de umidade e de musgo, né, que se criou ali, que aí você tem ideia de que a casa está inteira infiltrada de água, né? Ou eu vi um outro, eu não me lembro o nome dele agora, um jurista falando sobre cupim, usando a metáfora do cupim, né? Que na verdade é que o bolsonarismo, esses novos autoritarismos, eles têm essa estrutura do cupim que vai corroendo a madeira, o móvel por dentro, mantendo uma fachada sem você se dar conta de que ali por dentro está tudo oco. Então, eu acredito que é disso que eles estavam falando, dessa ideia desse autoritarismo, de um autoritarismo que se impôs não mais como de 64, porque de 64 e antes de 64, quando houve o golpe militar que instaurou o Estado Novo, botou Getúlio Vargas como presidente, o autoritarismo ele era presente, evidente, com tanques, com armas, né? Era um golpe militar muito claro. Em 64, houve novamente um golpe militar muito claro, com os tanques, as armas. Em 2016, houve um golpe diferente, né? Um golpe branco, um golpe não com armas, um golpe parlamentar, um golpe jurídico parlamentar que derrubou a presidenta eleita. E aí, a esse golpe de 2016 se seguiu um governo militar que não é oficialmente um governo militar, mas é um governo militar. Ou seja, a partir de Michel Temer, os militares foram se infiltrando nas estruturas do Estado e ocupando os lugares de civis. E com a eleição de Bolsonaro, mais ainda. Então, Bolsonaro instaurou um governo militar que não tem cara de militar, evidentemente não tem cara de militar, mas é um governo militar. Um governo militar que se instaurou sem um golpe à moda antiga. Então, talvez isso que eles dois estejam falando. Eu não conheço muito o texto e essa noção. Eu estou desenvolvendo mais ou menos aqui a partir do que eu li do Bauman, entendeu? E isso é interessante, porque também lendo o livro do Andreu Curíbico, que é Guerras Híbridas, não sei se já teve a oportunidade de ler, ele fala exatamente disso, que esses ataques que vêm às democracias mais frágeis, né, pelos flancos, e não o ataque direto. Esse modelo do ataque direto já não funciona mais, né? Ou funciona, mas não é necessário mais. Você acaba cooptando as periferias para poder atacar em seu nome o eixo, né? Sim, além desse aspecto que tem... Eu diria que a guerra híbrida, ela agora inclui uma dimensão informacional ou desinformacional, que é justamente o aspecto que eu tenho estudado, que eu tenho me dedicado, entender os processos de desinformação que se dão dentro dos Estados-nações e processos de desinformação que desestabilizam os sistemas políticos e a sociedade, colocando uns contra os outros. Então, assim, no Brasil isso aconteceu, né? A desinformação ela ganhou um significante muito poderoso, que depois cujo significado depois foi transferido para outro significante. Mas o primeiro significante dessa polarização foi o antipetismo, ou seja, foi a guerra
de desinformação contra o PT, né? Toda uma forma de noticiar os escândalos, não gosto nem de usar essa palavra, mas toda forma de noticiar os casos de corrupção que envolviam os governos petistas e casos de corrupção que não eram necessariamente praticados por petistas, ou seja, a forma de comunicar isso, seja na imprensa tradicional, seja nos meios, nas novas tecnologias, nas mídias sociais, foi provocando uma polarização na sociedade. Isso que se intensificou com outro aspecto dessa guerra híbrida, que é o uso da lawfare, ou seja, o uso das leis disponíveis como arma contra inimigos internos. Então, a Lava Jato foi isso. Um grupo de procuradores e um juiz que utilizaram as leis com a cumplicidade dos meios de comunicação, desse processo de desinformação, e usaram essas leis contra o inimigo interno. Ou seja, essa é a natureza também das chamadas guerras híbridas. Você não ataca de fora mais, né? A gente não percebe mais o inimigo vindo de fora atacar o Brasil. O inimigo é elegido dentro da nossa própria nação por pessoas que servem a interesses outros de fora. Outra intervenção interessante é o que a Shoshana Zuboff escreve sobre a era do capitalismo de vigilância. Sim. A gente está bem conceitual nesse primeiro bloco, não é que assim, para entender o que a gente vai conversar a partir do segundo bloco, é interessante conceituar mesmo. Essa ideia do capitalismo de vigilância da Shoshana Zuboff, que oriunda ali um dilema das redes e vai fazendo essas confusões e vai trazendo esses elementos, né, de domínio da subjetividade do sujeito, é fundamental para a gente poder entender isso, é fundamental para a gente poder criar essa discussão sobre esse pensamento, Jean? Sim, total, porque a Shoshana é uma socióloga do trabalho, trabalha há muitos anos com a relação entre tecnologia e o mundo do trabalho. São duas mulheres incríveis, uma é a Shoshana, a outra é a Donna Haraway. A Donna Haraway trabalha com a relação entre as imbricações entre homem e máquina, e a Shoshana trabalha com a relação tecnologia-mundo do trabalho. Então, para entender o capitalismo de vigilância, é preciso entender como se dá o capitalismo, né? E a Shoshana vai dizer que esse capitalismo de vigilância, ou como alguns têm chamado de capitalismo de plataforma, tem não só nos colocado para trabalhar todo o tempo, para plataformas de comunicação, estamos permanentemente trabalhando, produtivos, nossa mão de obra custa cada vez mais barato ou custa quase nada. Por exemplo, se a gente pensar a quantidade de conteúdo que a gente produz para o Facebook e para o Instagram gratuitamente, isso significa que nós estamos trabalhando de graça. E o modelo de repartição, de distribuição dos recursos na plataforma obedecem a uma lógica completamente injusta e desigual. Porque, por exemplo, você só pode ganhar dinheiro nas plataformas de comunicação produzindo conteúdo se você produz um conteúdo acessável, né? Então, o conteúdo acessável, em geral, mais acessável, tende a ser certos conteúdos, como, por exemplo, fake news, ou nudez, né? Ou coisas desse tipo. Então, nesse sentido, levou vantagem nesse capitalismo de plataforma a extrema-direita, porque ela produz um conteúdo que amplia acesso e que faz com que a publicidade seja distribuída muito mais nos seus canais do que nos canais da esquerda, que falam a verdade. E, além disso, a Shoshana chama atenção para um aspecto desse capitalismo que não é só nos colocar como corpos produtivos todo o tempo. A Shoshana vai falar de tecnologias que são cada vez mais vigilantes, né? Ou seja, um telefone celular, primeiro, ele é leve, muito leve, então a gente tem que pensar nisso, numa tecnologia cada vez mais soft, né? Soft no sentido de... Não incomoda tanto, né? Não tem peso, e uma tecnologia que é cada vez mais transparente, ou seja, quase que não se vê,
né? Você bota o celular no bolso e ele desaparece ali. Mas ele está dotado de uma tecnologia como câmeras e microfones de amplo alcance que, a princípio, estão abertos e utilizados para captar informações nossas, dados de nossos comportamentos, de nossas conversas, de nossas buscas, para nos oferecer produtos dirigidos, né? Então, claro que se isso é utilizado para nos oferecer produtos dirigidos, por exemplo, eu estou numa conversa com você aqui e aí eu falo, ou, por exemplo, aqui no fundo da minha casa, tem aqui pincéis, tintas, ou seja, a inteligência artificial vai escanear essa imagem, vai ver o que tem aqui de produtos que podem me interessar e imediatamente as mídias sociais começam a me oferecer publicidade de tinta, de pincéis e coisas para comprar. Então, o que a Xoxana vai dizer que, além disso, de nos oferecer produtos, o capitalismo de vigilância pode também, a partir do momento, isso vem acontecendo, começar a nos dirigir ideias e vigiar nossos comportamentos para além dos comportamentos de consumo. É um desafio, Jean. O tamanho desse desafio que a gente tem como sociedade daqui para frente está muito voraz, assim. A gente tem um desafio muito grande para conduzir não só a nossa vida, mas também entender toda essa dinâmica, né? A Letícia Parques, nas entrevistas que eu fiz com ela esses dias, inclusive, ela vai nessa semana também, ela fala assim, nós temos um problema muito sério, porque esse ferramental, essas ferramentas criadas como as mídias sociais e tal, isso pertence ao campo conservador da direita e da extrema-direita. Então, lidar com isso no nosso campo progressista de esquerda é muito difícil, porque a gente não vai conseguir ter esse domínio todo. Isso é um desafio para todos nós que temos esse pensamento crítico mais progressista, Jean? Eu acho que mas, olha, tradicionalmente, historicamente, não vou nem falar tradicionalmente, mas historicamente a esquerda sempre desprezou o campo da comunicação, né? Sempre foi muito preconceituosa com essa dimensão da comunicação, principalmente quando surgem os meios de comunicação de massa e os meios de comunicação de massa engendram uma indústria cultural, né? Um consumo cultural de massa. Então, a esquerda, com uma característica, inclusive, de muito elitismo, despreza esse campo de batalha, né, que é um campo de batalha importante. Então, por exemplo, eu acho que a esquerda tem que como dizer, seduzir, não vou dizer cooptar, mas seduzir pessoas que trabalhem com engenharia da computação, com ciência da informação, com neurociência. Porque o que acontece é que as figuras que se formam nessas áreas, que entendem de programação de computador, né, de engenharia da computação, porque a tendência é cada vez mais essas tecnologias se converterem para nós em caixas pretas, né? Aliás, para muita gente já é caixa preta. As pessoas, se elas pararem para pensar, elas podem até achar que é magia, que não é tecnologia, porque imagina você hoje tem uma tecnologia como a tecnologia Bluetooth, né? Em que você conecta seus fones de ouvido ao aparelho celular sem fio, sem nenhum fio, mas está ali conectado. É uma ligação invisível aos olhos humanos. A gente não sabe como se dá essa tecnologia via satélite. Ou seja, tem aspectos da tecnologia que a grande maioria não sabe, que a esquerda também, muita gente da esquerda não sabe, muitos dirigentes de esquerda, muitas pessoas de esquerda não sabem, e não fazem também muita questão de aprender, né? Nem de, sobretudo, convidar essas pessoas que estão aprendendo esses saberes. E, por outro lado, as figuras que se dedicam à engenharia da computação, por exemplo, ou à ciência da informação, não estudam, por exemplo, filosofia, desconhecem história, por isso colocam o seu trabalho a serviço, muitas vezes, de coisas horríveis, né? Muitos funcionários, muitos espertos, né? Muitos especialistas em tecnologias da informação que trabalharam para o Facebook,
que trabalharam para o Google e Amazon estão saindo e fazendo e dando depoimentos de coisas horríveis que eles fizeram, né? Como, por exemplo, criar tecnologias de adição, de provoca vício mesmo, né? Que estimulam um funcionamento do cérebro que é semelhante ao funcionamento da adição por drogas ilícitas, né? Ou seja, muita gente que se dispôs a construir essas tecnologias, elas construíram sem pensar na consequência. Por que não pensavam? Porque também não estudaram história, as ciências humanas, não fizeram filosofia. Então, o que a gente precisa é da ligação desses saberes cada vez mais, ou seja, de pessoas que sejam hackers e que entendam da injustiça que há no mundo, que sejam hackers e que entendam que há estruturas tentando dominar e cercear nossas liberdades. Precisamos disso. E eu acho que a esquerda, às vezes, ela não seduz essas pessoas novas e ela também está presa, está ali atrapada, como diz. Porque essa palavra... Eu estou falando espanhol todo o tempo, às vezes me falta falar português. Ela está ali numa armadilha em que ela desconhece, mas ela tem que lidar com a tecnologia. Por exemplo, estamos todos dentro das mídias sociais. E muitas vezes há pessoas ativistas que não sabem como funcionam as mídias sociais. Não sabem, por exemplo, como se dão os ataques dos robôs nos perfis, se veem profundamente afetados com os insultos, se calam diante do assédio perpetrado ali pela inteligência artificial. Ou seja, tem muita coisa para aprender e, às vezes, eu acho que falta disposição de aprender da parte de lá, da parte de cá. Jean, antes de a gente encerrar esse primeiro bloco, eu queria te perguntar por que existe essa dificuldade dos intelectuais, principalmente no nosso campo, de entender exatamente isso que você acabou de falar. E é preciso conversar com todas as mídias. Hoje, você pega uma mídia simples, de uma televisão ou de um canal simples, local, ele chega a quase 1 milhão de pessoas facilmente. Chega sim, claramente, né, de todos os estudos que eu tenho. E exatamente isso, os conservadores ou ultraconservadores, eles têm essa noção. E nós não temos. Por que os intelectuais que estão no nosso campo, não são todos, mas uma boa parte deles, não conseguem entender que eles precisam dialogar até para eles chegarem onde, por exemplo, se instalaram os neopentecostais, se instalaram toda uma estrutura importada, né, capitalista e tal, que trabalha exatamente com o controle da subjetividade do sujeito. Olha, tem vários fatores. Tem alguns intelectuais que têm mesmo dificuldade que são muito bons na hora de fazer pesquisas, que fazem muito boas análises de dados, que se dedicam à leitura, mas escrevem bem. Alguns não escrevem, mas muitos escrevem bem, mas não conseguem falar para diferentes públicos, né? A academia, o mundo intelectual, o mundo universitário e o campo das ciências das hard sciences ou das ciências humanas, também muitas vezes engessam e levam intelectuais a falarem só para si, em termos que só uns entendem aos outros, né? As hard sciences, as ciências duras, as ciências exatas, elas têm a vantagem de que elas são instrumentalizadas pelo mercado. Então, a descoberta de químicos, de biólogos, de físicos, de engenheiros, são quase sempre absorvidas pelo mercado. Os saberes produzidos pelas ciências humanas não têm esse valor de mercado, né? Às vezes, o trabalho de um antropólogo pode ser utilizado. Por exemplo, eu tinha uma colega no doutorado, eu iniciei um doutorado na UF, que eu acabei não concluindo por causa do mandato, mas eu tinha uma colega que estudava, ela fazia antropologia urbana e ela estudava gato de luz, né? Por que as pessoas faziam gatos? Gato de luz é como... Não sei se essa expressão existe. Põe o gancho, né? Você roubar a luz das companhias elétricas. É você fazer um arranjo
em que você puxa a luz da rua para sua casa e você não paga. E isso é muito comum acontecer nas favelas, nesses bairros pobres, né? E a Light, a companhia, tinha muita dificuldade de entender como se dava o gato e como combater esse delito, digamos assim. Então, a Light teve interesse no trabalho dessa minha colega, que fazia antropologia, ou seja, aí, nesse sentido, o trabalho dela foi instrumentalizado pelo mercado. Mas, quase sempre, as ciências humanas, elas são desprezadas, a começar pela própria escolha, né, no vestibular. Quase sempre os pais querem que os filhos façam cursos rentáveis, que vão medicina, sobretudo, porque é um saber que é absolutamente instrumentalizado pelo mercado. E aí, na formação da medicina, há médicos que são praticamente analfabetos políticos, podem ser bons médicos, mas desconhecem história, desconhecem filosofia, desconhecem muitas vezes a própria história da medicina. Há médicos que são negacionistas, por exemplo. Então, imagina, é uma coisa impensável. Como é que alguém fica tanto tempo na universidade estudando ali um saber que lhe dá grana e é capaz de negar o valor da ciência? Ou seja, então, primeiro, aí eu queria só voltar à pergunta. Tem muito essa dificuldade, né, os saberes das ciências humanas, muitas vezes, são saberes difíceis de traduzir para a população em geral. Eu não sei se, vendo esse programa, eu e você conversando, as pessoas não vão achar um papo de maluco. Eu estou fazendo o máximo possível aqui para explicar para as pessoas conceitos que são dificílimos, que você me colocou e que eu não esperava que você fosse me colocar. Por exemplo, autoritarismo líquido. Bom, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? É um autoritarismo que é água? Aí eu tive que citar o Bauman. Aí citar o Bauman e explicar o que é modernidade, eu tive que explicar um pouco o que era modernidade, para as pessoas entenderem o que é modernidade. Então, assim, são saberes que exigem uma certa paciência para você dar uma aula para as pessoas. E quando você dá uma aula, nem sempre você é bem visto. Às vezes você é visto como arrogante, né? Eu, por exemplo, quando alguém me ensina algo, eu fico muito feliz de aprender uma coisa nova. Mas tem gente que não fica. Tem gente que tem uma concepção de mundo equivocada, que ela tem um preconceito. E se vem alguém e diz para ela que não é aquilo, ela tem em vez dela ficar feliz, gera um ressentimento nela, né? Ela gera um ressentimento. Fora que na história da humanidade houve casos de pessoas que foram duramente punidas por terem dito coisas novas que as pessoas não compreendiam direito. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro, para a gente aterrissar, para não ficar um papo de maluco. No século XVI, Galileu Galilei, cientista, astrônomo, ou seja, um cara que olhava o movimento das estrelas no céu, baseado numa teoria de Copérnico, que era só uma teoria, Copérnico dizia que a Terra girava em torno do Sol, e não o contrário. Porque naquela época, no século XVI, século XV, século XVI, as pessoas acreditavam que o Sol girava em torno da Terra por dois motivos. O primeiro motivo era a percepção, a experiência de você perceber. A pessoa olhava para o céu e via de manhã o Sol no nascente, o Sol se levantar no nascente, ela via o Sol fazer um arco e o Sol apagar no poente. Então, essa experiência de ver o Sol se movimentando dava a impressão de que, sim, o Sol estava girando em torno da Terra, certo? Então, essa era uma das razões. A outra razão era que há uma passagem bíblica famosa que, na Batalha de Jericó, Deus fez o Sol parar, fez Josué parar o Sol para vencer a batalha. Então, a Bíblia dizia, estava lá essa informação na Bíblia, dizendo que Deus fez o Sol parar. Se Deus fez o Sol parar, era porque o Sol andava. Bom, Copérnico tinha uma teoria contrária a isso. Copérnico, com base nas observações que ele fazia das estrelas e da própria Terra, das estações do ano, da mudança de estações, primavera, verão, outono, inverno,
o Copérnico desenvolveu a teoria do heliocentro, ou seja, de que a Terra, o Sol era o centro do universo e a Terra girava em torno do Sol. Isso inclusive, e o fato de que havia dia e noite e estações do ano, era porque a Terra não era plana. A Terra tinha um formato esférico. Então, a Terra jamais poderia ser plana. Bom, essa teoria de Copérnico foi desenvolvida por Galileu Galilei. E Galileu Galilei, quando publicou suas teorias, que são aceitas até hoje, porque hoje os humanos já conseguiram viajar para o espaço, já viram desde o espaço que a Terra é esférica, né? E hoje sabemos que a Terra e outros planetas giram em torno do Sol, que o Sol é uma estrela monstruosa, imensa, ou seja, que o Sol não gira em torno da Terra. Ou seja, quando Galileu disse isso no século XVI, Galileu teve que abjurar, ou seja, negar as suas ideias, porque ele foi ameaçado de morrer queimado na fogueira pela igreja. Porque as ideias de Galileu contrariavam toda a estrutura de poder da igreja e contrariava os preconceitos das pessoas. Preconceitos são falsas certezas. Então, muitas vezes, quando você dá uma aula, nesse mundo que a gente está vivendo, em que as pessoas aprendem coisas erradas, equivocadas pelo WhatsApp, pelo Facebook, em que as pessoas consomem fake news, quando você dá uma aula, muitas vezes ela fica com raiva. Em vez dela dizer, olha, eu acreditei numa estupidez, eu estava acreditando que a Terra é plana. Mas eu ouvi Jean Willis no programa explicando que a Terra não pode ser plana. Quando ela é uma pessoa que gosta do saber, ela vai dizer, poxa, que bacana, aprendi mais uma coisa. Mas quando não, ela vai achar que a gente é arrogante, vai dizer que a gente está falando aqui coisa do diabo, que a Terra é plana e coisa do tipo. Que a Bíblia fala a verdade. Ou seja, ninguém está dizendo que a Bíblia mente. O que a gente está dizendo aqui é que a Bíblia é um documento de época. Uhum. E naquela época, quando ela foi escrita, as pessoas não tinham informação de que o Sol, de que a Terra girava em torno do Sol. Naquela época, quando a Bíblia foi escrita, as pessoas achavam que o Sol girava em torno da Terra. Então, por isso elas disseram que Deus parou o Sol. Mas, na verdade, se Deus parou alguma coisa, Deus parou a Terra naquele momento. Quem gira é a Terra. Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo dessa conversa super gostosa que eu estou tendo aqui com o Jean. Gente, não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, com essa pessoa super maravilhosa que é o Jean. A gente está tentando sorrir nesse momento, sorrir e falar de coisa séria nesse momento tão desafiador para a sociedade brasileira, mas é importante demais. Não saia daí, é um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem Quero Doar para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está recebendo essa aula aqui do professor Jean Willis. A gente tem essa honra e esse prazer de receber nessa semana que é tão especial para a gente aqui do Cultura Geral, completando 6 anos, né? 6 anos tentando, pelo menos, debater aí
o pensamento crítico, trazer essas discussões, esse espaço da palavra aberto para todos nós, né? Para todas as pessoas. Aqui é democrático mesmo, tentamos abrir e conversar da melhor maneira possível. Eu acho que é só assim que a gente vai conseguir vencer esse movimento e esse momento que a gente está vivendo no Brasil. Jean, eu queria, nesse segundo bloco, colocar um outro autor, que é o Christopher Lasch, americano, sociólogo americano, que escreve A Rebelião das Elites e a Traição da Democracia. Já faz tempo que eu tenho conversado sobre esse livro aqui, e ele, em uma parte do livro, traz uma reflexão interessante, que é o entrincheiramento das pessoas, né, nas suas pautas, cada um na sua pauta, sem perceber o bem comum, e isso também é um apoderamento do capitalismo, que apodera das pautas identitárias, dentro dessas pautas, que seria talvez o bem comum, todas elas dentro de um pacote só, mas divide as pautas, e dentro de cada pauta ele cria as divisões lá dentro e mercados de consumo também. Como que a gente entende isso? Porque, por exemplo, a gente tem raízes, por exemplo, em todos os campos, né? Você tem... Meu pai, por exemplo, foi capitão-regente de uma guarda de Congado aqui da minha cidade. Minha tia é babá de um terreiro, de Umbanda, e tem outras coisas que acontecem, de cavalhada, e você vai para a Bahia também tem essas coisas, tem todos os movimentos, em São Paulo tem, no Brasil inteiro tem essa difusão de cultura. E o capitalismo, ele tem essa habilidade, porque ele consegue se apoderar disso, consegue entrar dentro dessas culturas, dessas subjetividades, divide essas subjetividades, se apropria delas, sequestra essas pautas e ainda cria um mercado de consumo. E essas pessoas ficam meio que perdidas dentro das pautas também, sem entender que ela precisa estar ligada a outras, né? Você não vai entender o racismo se você não entender a luta de classe, se você não entender o sindicalismo, se você não entender a antropologia, se você não entender a formação social. Como é que a gente traz isso para a conversa? Porque eu sinto isso, por exemplo, quando você vai conversar com uma pessoa, obviamente que tem pessoas e pessoas, mas quando você vai conversar com uma pessoa que está dentro de um movimento, ela às vezes não tem essa compreensão do todo e fica discutindo só a parte. E isso que o Lasch traz, assim, se as pessoas estão entrincheiradas dentro das suas pautas, ela fica difícil de entender o todo, e quem se apodera disso são as pessoas que realmente dividem essas pautas, que é as pessoas que comandam esse sistema de poder que é o capitalismo. Olha, essa questão é uma questão bem complexa, e talvez nosso papo... Fica tranquilo, porque não tem como a gente não conversar sobre isso, e eu tenho que aproveitar, porque uma vez por ano só que eu consigo ter uma entrevista assim, com você, então a gente tem que aproveitar. Não, eu digo porque, assim, porque tratar dessas questões, não dá para abordá-las de maneira simples, e abordá-las na sua complexidade pode transformar essa conversa numa conversa muito hermética, ou talvez muito chata, para as pessoas, porque não é simples. Nós temos... eu vou falar porque isso faz parte da minha pesquisa, né, estudar esse fenômeno da desinformação contemporânea, da desinformação dentro das plataformas de comunicação, dentro das mídias sociais, e a partir da lógica em que operam as mídias sociais, ou seja, a partir do algoritmo, do programa que está por trás, porque esses softwares, eles operam a partir de um programa, que a gente chama de algoritmo, né? Quer dizer, um desenho de fluxo de dados e um conjunto de comandos invisíveis, que não aparecem para as pessoas, que faz com que esses aplicativos funcionem. E a gente está operando dentro dessas mídias sociais, dentro dessas plataformas, e a maneira como ela funciona vai nos colocando dentro de um espaço em que as pessoas são muito parecidas conosco ou tratam de assuntos parecidos conosco. Essas tecnologias exploram um aspecto que
que também é constituinte nosso, das espécies vivas, que é uma coisa que o biólogo Edward O. Wilson chama de constante tribal. As espécies vivas, e nós humanos também, chegamos até aqui pela combinação de dois aspectos. Um aspecto seria aquilo que é o gene egoísta, ou seja, o desejo de passar adiante a herança genética. E um outro aspecto é o aspecto colaboracional, ou seja, a colaboração em grupo, né? E aí ele desenvolve essa teoria, inclusive estudando os pássaros. Como os pássaros podem ser indivíduos, mas eles precisam de viver em bandos e distribuir tarefas em bandos para que, como indivíduos, eles existam. Então, esse aspecto tribal, ele tá em nós, e ele está nas nossas estruturas, nas estruturas sociais e culturais que nós, humanos, desenvolvemos para nós. Está em ficções e abstrações que não são tão abstrações assim, como família, por exemplo, né? O pertencimento à família, o pertencimento, seja de sangue ou o pertencimento de sobrenome, o pertencimento a uma identidade cultural, a um bairro, a pessoas que se orgulham do seu bairro, a pessoas que se orgulham do seu time, a pessoas que se orgulham da sua escola de samba. Ou seja, essa é uma constante na gente, essa constante tribal de identificação. E, óbvio, nessas novas plataformas de comunicação, nessas novas mídias sociais, esse aspecto ele é explorado muito. E é claro que o capitalismo vai se aproveitar disso, né? Mas não é. O capitalismo vai se aproveitar de lutas identitárias, de lutas de grupos que, por um aspecto de identificação, lutaram em favor de seus direitos, né? Então, o povo negro, os filhos da diáspora africana, que têm a pele preta e que foram escravizados e depois, quando a escravidão foi abolida, passaram a ser discriminados no mercado de trabalho, passaram a ser insultados e representados de uma maneira negativa. Essas pessoas têm em comum entre si um signo, que é a cor da pele, e a experiência dolorosa do racismo. Então, essa experiência coletiva, essa identificação coletiva, faz com que nasça daí uma luta. Agora, é claro que essa luta se organizar, quando ela se organiza, claro que o capitalismo vai se defender dessa luta de alguma forma se aproveitando dessa identificação como mercado. Isso é ruim? É ruim, mas também, por um outro lado, tem aspectos positivos, né? É um nicho de mercado, mas sem um nicho de mercado não haveria representação nos meios de comunicação. Então, é uma ambiguidade com a qual a gente vai ter que lidar. Claro que o neoliberalismo e esse estado em que a gente se encontra atualmente, ele está exacerbando isso a um limite do insuportável, né? Porque o liberalismo tem essa coisa da atomização do indivíduo, ou seja, é o gene egoísta, e destrói o aspecto colaboracional, ou seja, a ideia de que vivemos em grupo. O neoliberalismo está pouco preocupado, por exemplo, com o planeta. Por isso que ele segue num modelo de desenvolvimento que é predatório, sem se preocupar que o planeta está morrendo. Então, contra isso, nós temos que relembrar que não somos só um indivíduo, nós somos um coletivo. E aí temos que pensar coletivamente. Mas pensar coletivamente, pensar no mundo comum, não implica em a gente criar uma falsa ideia de que existe um ser humano. E essa ideia de ser humano, coincidentemente, é um ser humano branco, é um ser humano hétero, é um ser humano homem. Não, então, temos que pensar no mundo comum, mas temos que pensar que esse mundo comum é feito de uma pluralidade. E, às vezes, a dificuldade de muita gente é entender isso. Seja muito mais do lado de quem ataca as pautas identitárias, seja algumas vezes de quem está do lado da pauta identitária. E aí você tem razão
tem pessoas que têm exacerbado esse identitarismo, que tem convertido em inimigo pessoas que não são da sua tribo, o que é uma desgraça, né? Porque eu não acho que os heterossexuais são meus inimigos. Meus inimigos são os homofóbicos, não os heterossexuais. Eu tenho muitos amigos, meus irmãos, minha mãe é hétero, eu estou cercado de héteros, então não são os héteros que são meus inimigos. Meu problema não são com os heterossexuais, meu problema não é com os heterossexuais, meu problema é com os homofóbicos, né? É essa questão que a gente tem que pensar. O problema dos negros não é com os brancos, o problema dos negros é com os racistas. Os negros não têm problema nenhum com os brancos. E a ideia de um negro que quer converter os brancos em inimigo é uma ideia equivocada, é um perigo, né? Porque os brancos não são nossos inimigos são os racistas. E os racistas podem ser racistas por causa da pele preta, mas podem ser racistas por causa da identidade cultural, como acontece com os judeus, por exemplo, que são vítimas de antissemitismo, ou com a comunidade árabe, muçulmana, que é vítima de islamofobia, né? E há pessoas negras vítimas de racismo islamofóbicas, por exemplo, cristãs islamofóbicas. Então, é isso que a gente tem que entender. A luta identitária não tem que nos levar a eleger inimigos, a tratar como inimigos pessoas de fora da nossa comunidade. Não. Nós temos que pensar como inimigos as pessoas que querem destruir o mundo comum e o mundo da pluralidade. E aí a gente pula para uma conversa muito interessante, que também está lá no livro do Lesch, que está falando dessa disparidade entre o topo da pirâmide e a base, que está ficando cada vez mais distante. Vai falar também de aspectos democráticos, né, que esse distanciamento, essa não mobilidade social, né, ela transforma a democracia em uma presa fácil. E eu queria conversar com você agora, Jean, sobre... o Safadi falou isso aqui, essa democracia de baixa incidência, né, que a gente tem no Brasil, né? Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente traz isso? Porque você também está trazendo elementos novos com a sua nova posição, a sua nova antiga posição política, mas marcando território. E a gente pensar num corpo democrático, porque a gente vai ter esse desafio, a gente já está tendo esse desafio, né? As democracias na América Latina são democracias frágeis, e a gente já está tendo esse desafio no Brasil, na América Latina. E como é que a gente traz esse paralelo para essa conversa? Como fortalecer isso e como é que a gente vai fazer para a gente pegar esses resquícios, né, democráticos que ainda sobram e também que nunca, como disse o Safadi aqui também, ele fala, isso nunca se realizou, porque nas periferias, por exemplo, a democracia nunca chegou, né? Você teve semidemocracias, né? É isso, é um diagnóstico que muita gente já fez, né? Nós não temos democracias de alta intensidade, as democracias são intermitentes na América Latina, e elas são intermitentes em função de uma geopolítica, né? Os nossos países, os nossos Estados-nações estão inseridos no mundo sob uma economia capitalista globalizada. Tudo isso impacta, claro, no funcionamento das democracias e impacta, claro, na percepção das democracias. O Brasil é um país que tem um contingente muito grande de pessoas que têm um desapreço pela democracia. E mesmo pessoas que muitas vezes são bem informadas, você vê muitas vezes elas produzindo um desapreço pela democracia em nome, por exemplo, de utópicas revoluções socialistas ou de utópicas ditaduras do proletariado. Ora, ditaduras são horríveis, seja a ditadura das elites, seja a ditadura do proletariado. Eu não quero nenhuma ditadura, eu quero democracia. E as democracias, elas são esse espaço mesmo de pluralidade e de batalha. E a democracia é uma experiência que se transforma no tempo e no espaço, ela não está dada.
E a maneira que a gente tem de transformar uma democracia de baixa intensidade numa democracia de alta intensidade é dentro da democracia, não é fora da democracia. Então, o Brasil tem uma democracia nesse momento combalida, de baixíssima intensidade, uma democracia mais ameaçada do que antes, mas ainda há uma democracia. Ela pode ser uma fachada, ela pode estar infiltrada, para a gente pensar no início da conversa, ela pode estar infiltrada de um autoritarismo líquido, mas ainda há uma democracia pela qual lutar. Se a gente não considerar essa possibilidade, se a gente decretar que não há democracia no Brasil, porque alguns territórios do Brasil ela funcionava mal e segue funcionando, se a gente decretar que a democracia não existe porque o império da lei não chegou ao coração do Pará, como diz Caetano Veloso na letra da canção dele, inspirada no livro do Marçal Aquino, a gente então não tem mais por que lutar, né? E às vezes eu vejo muita gente de esquerda dizer isso, na periferia não há democracia, então não há democracia no Brasil, e não há democracia para ser defendida, e essa democracia liberal burguesa, ela chegou nos seus limites. Bom, não sabemos se ela chegou nos seus limites, nós sabemos que essa democracia liberal burguesa, ela é o que nos resta ainda para lutar por alguma dignidade humana, é dentro dela que a gente ainda pode lutar e vocalizar coisas como a defesa do meio ambiente, como a denúncia do racismo, do feminicídio. Então, eu não sei ainda o que a gente tem para substituir. Nós ainda não temos o que colocar no lugar. Então, nós temos que lutar por ela. Então, falta muita informação, eu acho. Tem pessoas formadas, ativistas formados em clichês repetidos. Antes eram repetidos nas reuniões de DCS, ou nos congressos partidários, agora são repetidos nas bolhas das mídias sociais. Sabe, frases de Marx ditas fora de contextos, como versículos bíblicos, né? Uma relação com a crítica marxista ao capitalismo que é religiosa, que não é científica, né? Porque Marx tem razão em muitos aspectos, mas Marx não tem toda a razão. Né? Marx não podia, naquele contexto em que ele produziu, pensar em questões que são absolutamente contemporâneas hoje, né? Então, eu acho que intelectuais que estão lendo marxistas, que não leem Marx, que estão lendo marxistas que produziram num contexto de revoluções que não são mais possíveis hoje, né? Ou que revoluções, se acontecerem, terão que ser de outra natureza. Como diz Pierre Levy, a revolução será cognitiva ou não será, né? Uhum. Então, me incomoda muito esse desprezo à democracia e essas afirmações de que não há democracia. Não, ela está ameaçada. As democracias estão sempre ameaçadas, né? As democracias, elas são mais exceções do que regra no mundo. E por isso mesmo vale a pena lutar por elas, porque é dentro das democracias que se pode, inclusive, fortalecer a república, a coisa pública, né? E que se pode ter a pluralidade de vozes. Eu acredito nisso. E com isso eu não estou desconsiderando que há territórios no Brasil e na América Latina que são controlados por embriões de Estado totalitários, né? Como as milícias, ou os narcotraficantes, ou a associação entre milícias, narcotraficantes e pastores de igrejas neopentecostais que criam ali uma estrutura de Estado paralelo que é autoritário, que inclusive obriga as pessoas a votarem em determinados candidatos. Eu não estou ignorando nada disso, mas o reconhecimento disso, o diagnóstico disso implica em reconhecer que ainda há do lado de cá uma democracia a partir da qual se pode lutar pela extensão dessa democracia a mais pessoas e pela qual vale a pena lutar. Muito bem. Deixa eu fazer mais um intervalo, vamos para um intervalinho agora. A gente volta com o último bloco aqui com o Jean Willis. A gente, não tem uma pauta maravilhosa, né? Uma discussão super rica, super fantástica.
Não saia daí, estamos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. É um minutinho só, nós estaremos de volta com o último bloco desse bate-papo super importante aqui na TV Banquete e na Rádio Cultura de Curitiba. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes, humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Bom, de volta com a parte final dessa entrevista super maravilhosa com o Jean Willis. A gente está conversando aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, nesses 6 anos, pensando demais, né, trazendo esses aspectos da vida humana, pensamento crítico, defesa da democracia, pelo menos o que resta dela. Mas a gente está fazendo o nosso trabalho, fazendo com que as pessoas entendam que a gente precisa brigar por aquilo que a gente quer, né? Os negros, eles são a negritude tem essa característica, né? Que é essa resistência, né? Eu posso falar isso da minha casa, que é essa transformação que foi o Congado em adaptação, né? As danças e os costumes africanos que se transformaram afro-brasileiro. Então, a gente precisa resistir, essa é a palavra, né? Jean, nessa parte final do programa, eu não poderia deixar de falar da sua filiação ao PT e do que representa o PT e o Lula na sua vida, tendo em vista que a sua participação também no impeachment da Dilma foi marcante, né? Em que você realmente fez defesas fantásticas e fez defesas democráticas pujantes e que hoje se resulta na sua ida, sua migração para o PT. O que significa isso na sua vida e como é que você enxergou esse novo marco no campo político e na sua história? Olha, o PT e Lula significam muito, muito para mim. Quando eu comecei a politizar a minha existência, digamos assim, eu comecei dentro da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, e participando do movimento pastoral. Eu fui da pastoral da Juventude Estudantil, da PJE, e da pastoral da Juventude do Meio Popular, a PJMP. E imagino que todo mundo saiba, o PT foi um partido, um movimento, um partido que nasce com o final da ditadura militar. O PT nasce de digamos, 3 forças políticas: a força sindical dos trabalhadores e trabalhadoras, organizados em sindicatos, de diferentes sindicatos, da esquerda católica, ou seja, dessa esquerda, da parte da Igreja Católica que se orientava pela teologia da libertação, de Dom Pedro Casadáliga e Leonardo Boff, Frei Beto e outros tantos, que tinham uma ideia do Evangelho, né? Fazia uma leitura do Evangelho mais, digamos assim, mais próxima daquilo que Jesus deixou como herança, que era a ideia de justiça social, de um mundo justo, de um mundo fraterno, de um mundo de amor, de um mundo de comunhão,
né? A ideia de que é preciso construir o reino dos céus aqui, né? Então, a teologia da libertação é um movimento pastoral, as comunidades eclesiais de base ajudaram a formar o PT, e a terceira força é a força da intelectualidade de esquerda, ou seja, os cientistas e intelectuais que estavam nas universidades, e essas três forças formam esse partido. Então, em 1989, eu não votava, não tinha idade para votar ainda, mas eu já era militante, já era ativista, já atuava na PJMP, na Pastoral da Juventude do Meio Popular e na Pastoral da Juventude Estudantil. E Lula encarnou naquele momento como um azarão, de uma maneira inesperada para as elites brasileiras, e mesmo para as esquerdas, o Lula despontou como um grande candidato que foi para o segundo turno contra Collor de Mello, que era o candidato das elites, que era como se fosse o Aécio Neves, depois Bolsonaro mesmo, de alguma maneira assim. O Collor é a continuidade. Tem algo de Collor em Aécio Neves, tem algo de Collor e Aécio Neves em Moro, tem algo de Moro, Aécio Neves, Collor em Bolsonaro e agora desses outros candidatos aí que chamam de terceira via. Então, o Lula sempre representou para mim essa figura de luta, essa figura... porque Lula tem uma origem muito parecida com a minha, da miséria, de uma família de imigrantes que migrou para São Paulo no pau de arara, com a mãe, relação com o pai que abusava de alcoolismo, uma mulher que criou muitos filhos ao mesmo tempo e que criou os filhos com aquela ideia de que, olha, os filhos têm que ser gente decente, trabalhadora, honesta, tem que estudar. Então, é uma história muito parecida com a minha, com a diferença de que eu tenho uma questão a mais na minha vida, que é a questão da homossexualidade, que ele não tem. Então, o Lula sempre figurou como essa figura de luta para mim, um cara que aceitou, se candidatou depois, ele perdeu essa eleição, uma eleição que foi claramente manipulada, em 89, e depois Lula perdeu várias eleições até ganhar em 2002. Lula perdeu todas as eleições, Lula nunca acusou o sistema eleitoral brasileiro de fraude, Lula sempre aceitou as derrotas. E Lula continuou trabalhando para ser eleito e se elegeu, né? Então, esse homem que tem essa dignidade e contra quem, porque o ataque a Lula começa ainda da ditadura militar, quando ele liderou as greves do ABC Paulista. O Lula foi preso durante a ditadura militar. Ou seja, esse cara vem sendo difamado e atacado desde lá, e esse cara fez os melhores governos que o Brasil já teve. Os melhores governos para todo mundo, não foi só os melhores governos para os pobres, para os trabalhadores e trabalhadoras, para as pessoas de pele preta, para as pessoas do Nordeste, para as pessoas do Sul do Brasil. Lula fez um bom governo para a elite também. A elite ganhou muito dinheiro com Lula. Os banqueiros enriqueceram ainda mais. Então, assim, o ódio a Lula é uma coisa inexplicável. Entende? Então, diante disso, depois que o Lula ficou 580 dias preso injustamente por causa de uma fraude no judiciário encabeçada por um vendido, um traidor, um juiz ignorante. E, desculpe, eu não tenho meias palavras. Sérgio Moro é um juiz ignorante, cafona. A produção dele acadêmica é pífia. Ele é desonesto. Ele é suspeito. Esse sujeito fraudou o sistema judiciário para botar na cadeia um homem que era líder das pesquisas, para ajudar o candidato dele a vencer as eleições, de quem ele foi depois ministro da Justiça. Diante de tudo isso, dessa injustiça, eu achei por bem me filiar ao PT, como um ato de desagravo ao PT, né? Desagravo a Lula, de fortalecer a figura dele, de agradecer tudo que ele fez pelo país, os melhores anos que a gente viveu. Foi uma forma de repudiar o fascismo, que tem a forma do bolsonarismo, mas também tem a forma do lavajatismo. O lavajatismo é uma forma de fascismo. Utilizar as leis de maneira injusta contra pessoas é o que o fascismo fez. Então, por tudo isso, eu me filiei ao PT. Né? E porque também eu já era chamado de petista sem ser petista. Né? Eu era filiado ao PSOL, eu me elegi pelo PSOL. Na verdade, eu
foi a minha atuação que identificou o PSOL nacionalmente com essa agenda chamada identitária, com essas causas identitárias interseccionais. Antes o partido não tinha essa cara. Foi a minha atuação dentro do partido que deu, mas essa atuação minha dentro do PSOL, ela estava muito inspirada no que eu aprendi lá atrás com o PT. Desde 88, 87, 88, 89, os anos em que eu estava no movimento pastoral, certo? Então, por esse motivo, eu me filiei ao PT. E eu acho que o povo brasileiro deveria dar como resposta exatamente essa resposta, toda essa canalice que foi feita contra nós, né? Porque foi uma canalice das elites contra nós, contra todos nós no Brasil. A miséria aumentou, a quantidade de pessoas nas ruas, de pessoas em situação de rua, a quantidade de desempregados, o nível de assassinatos, o número de armas nas mãos de civis, a desgraça da Covid-19, 550 mil pessoas mortas, tudo isso é resultado de um ataque das elites contra nós, que se deu na forma do ataque contra Lula, que se deu na forma do ataque contra o PT. Então, ainda que eu não fosse petista naquela época, eu era do PSOL, hoje eu sou petista, e eu falo com orgulho, porque o PT deu ao Brasil os seus melhores anos, e eu volto a dizer, não deu só aos pobres, deu também aos ricos, e os ricos são ingratos, assim como uma parte da classe trabalhadora é também ingrata, porque toda a classe C se formou a partir das políticas do PT, né? Todas as pessoas que migraram da pobreza para uma nova classe média, que era a classe C, elas foram beneficiadas graças a essa política. Mas ela, em 2018, ela traiu, digamos assim, traiu o partido que beneficiou em nome desses valores conservadores, da manipulação da extrema-direita, né? E aí os pastores neopentecostais e toda a rede de igrejas teve um papel fundamental nisso, né? Em levar as pessoas a fazerem essa traição, porque as pessoas achavam que elas prosperaram porque Deus ajudou, que elas prosperaram por um milagre. E não foi um milagre. Desculpa dizer para vocês, eu tenho que mandar a real para vocês, não foi um milagre. A vida de vocês melhorou porque havia no governo um partido e um presidente que se importava com vocês, né? Não foi Deus. Se Deus fez algum milagre, foi utilizando esse partido, utilizando esse presidente, Lula, para operar esse milagre, o milagre do emprego, o milagre da possibilidade de comer bem, de colocar os filhos nas escolas, de mandar o filho para a universidade, de comprar uma casa nova, de ter uma casa, de ter luz elétrica. Nada disso é mágico. Tudo isso é trabalho nosso aqui. É justiça dos homens. E para que essas coisas aconteçam, a gente precisa entender que Deus, né, não opera milagre dessa forma que as pessoas imaginam. Deus opera milagre a partir da gente, do nosso trabalho e, sobretudo, da nossa capacidade de distinguir entre o que é bom, de verdade, justo, e quem está se fingindo de bom e de justo, utilizando o nome de Deus. Christian Dunker deixou uma frase muito interessante aqui no programa, e ele fala que nós precisamos entender como é que nós conseguimos colocar Jesus atrás das armas. Esse é um trabalho que a gente vai ter que fazer, né, Jean? Pois é. Esse é um trabalho seríssimo, porque, como eu disse, né, eu tenho essa formação cristã, da qual eu me orgulho muito, e eu que leio, estou lendo sempre os evangelhos, é impressionante como cada vez que eu leio, fica a lição evidente de que Jesus era alguém que estava do nosso lado, do lado de quem luta por justiça social, de quem acredita na solidariedade humana, de quem não discrimina, de quem acolhe a diferença, de quem não é hipócrita, ou seja, de quem não finge ser publicamente o que não é, de quem é honesto, de quem fala a verdade, né? Jesus, isso fica cada vez mais claro para mim, e como Jesus está distante, o Jesus dos evangelhos está distante dessas pessoas medonhas,
que querem se armar, de pessoas medonhas que acham que a bênção está na posse material, de pessoas medonhas que são capazes de discriminar homossexuais, de pessoas que querem internar outras contra a sua vontade. Eu não entendo. Assim, essas pessoas, na verdade, elas estão do lado do diabo, e uma das astúcias do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe ou de que ele é o bem, na verdade, né? Então, a gente está vendo aí um diabo na presidência da República com a astúcia de convencer as pessoas de que ele é o bem, quando, na verdade, ele é a força maléfica, destruidora. Um sujeito que não tem apreço pela vida, um sujeito que foi capaz de imitar de maneira jocosa uma pessoa morrendo asfixiada de Covid-19. Né? Só alguém que não sabe o que é perder o ar, que é algo sem o qual a gente não vive. Só uma pessoa que não tem apreço pela vida humana é capaz de fazer o que ele fez. Esse sujeito é presidente da República. E ele é presidente da República porque, em alguns momentos, o diabo tem essa capacidade incrível de se disfarçar e convencer os outros, lamentavelmente. Aliás, a gente não pode esquecer que, o final de Jesus é um final muito trágico. Jesus morreu assassinado, né? Condenado à pena de morte, brutalizado, numa crucificação, humilhado pelas ruas, xingado. Ou seja, já na época de Jesus havia gente escrota. Gente escrota como essas que sobem em moto para fazer motociata enquanto outras estão morrendo. Muito bem, chegamos ao final dessa conversa super agradável. A gente acaba, assim, o programa com essa reflexão que eu acho que todos nós temos que fazer. Nós temos um trabalho forte a ser feito, que é a defesa dos mais pobres, a defesa das pessoas que mais precisam, e passam por aí. Passa pelo campo do diálogo, passa pelo campo do entendimento, mas principalmente pelo campo da autocrítica. Sim. Jean, antes de despedir de você, eu queria te falar que eu vou te pedir para você deixar 2 recados. Um para o padre Júlio Lancelotti, que eu acho que hoje é o meu ídolo em São Paulo, que tem feito um trabalho exemplar com os moradores de rua, e a gente até emociona, já entrevistei ele aqui 3 vezes, e a força e a perseverança que ele tem é uma coisa, assim, impressionante, né? E a outra pessoa que eu queria que você deixasse um recado é para a Lorena, a doutora Lorena, da Bahia, que é uma advogada incansável na Bahia, da sua terra, que luta pelos direitos das mulheres, pela luta. Eu sei que na Bahia é uma luta, como em todo o Brasil, muito forte, mas eu acho que, como sua conterrânea, ela merece uma mensagem, porque a gente tem feito várias conversas aqui em alguns momentos, e ela precisa também de receber esse carinho, né? Que eu acho que é esse carinho, não sei se chamo de baiano, se chamo de sotelopolitano, mas de qualquer forma precisa de ter esse gás para continuar essa luta em defesa das mulheres na Bahia. Bom, então eu vou começar pelo recado para a Lorena, dizer para ela que bom que existem pessoas como você no mundo. A equidade de gênero é algo urgente, tão urgente quanto o combate à fome no mundo, quanto o combate ao aquecimento global. Ou seja, o futuro, eu disse que a revolução será cognitiva ou não será, a revolução será feminista ou não será. O futuro será feminista ou não será. Então, Lorena, muito, muito obrigado. Receba o meu abraço, receba o meu axé. O baiano vai entender isso muito, muito bem. Que bom que você falou do padre Júlio Lancelotti, porque em algum momento, enquanto eu falava dos valores cristãos, me veio o padre Júlio e depois eu me esqueci de falar. Não existe hoje pessoa mais próxima das lições deixadas por Jesus nos evangelhos do que padre Júlio Lancelotti. Esse homem, sim, compreende profundamente o sentido do cristianismo, né, do cristianismo como mensagem deixada por Jesus, né? Essa ideia de um acolhimento, de um amor ao próximo,
de um acolhimento do outro como é e, sobretudo, do cuidado com o outro. Padre Júlio é uma das figuras mais admiráveis desse mundo. Eu espero que ele um dia possa ser agraciado com o Prêmio Nobel da Paz, porque ele merece o trabalho que ele faz. Quando eu crescer, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. Dedicar sua vida dessa maneira, né? Assim, na história do cristianismo tem outras figuras que são tão inspiradoras como São Francisco de Assis, que também fez isso, né? Se dedicar ao contingente da população que é mais desprezado, aquele que a gente não quer ver, aquele que a gente não quer ver porque pode refletir a gente no futuro. Esse homem é incrível. Então, Padre Júlio, eu amo o senhor, amo, de verdade. E quando eu puder voltar ao Brasil, quando for seguro eu voltar, e eu vou voltar, eu quero te dar um abraço demorado. Assim como eu quero dar um abraço em você também, Ederson. Obrigado. Que honra. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral, ficamos por aqui com esse bate-papo, assim, que não dá vontade de acabar, mas temos que acabar, né, em um momento, e tem que liberar o Jean também. Gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Jean, muito obrigado pela sua participação, assim, eu fico muito feliz, honrado e satisfeito de a gente ter conseguido fazer uma pauta tão importante para a sociedade brasileira. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima. Gente, um grande abraço e até amanhã com mais um programa Cultura Geral aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba, se Deus quiser. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Caixa de Assistência OAB Nova Lima, caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.